Agora na BH, Minuto CDL. Defesa do lojista. Você percebeu que as feirinhas itinerantes, aquelas chamadas feiras do Brás, não se instalaram mais em nossa cidade? Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. Visualiza comigo, final de expediente, aquele dia pesado de trabalho, você é louco pra dar uma relaxada. Nada melhor que um chopp artesanal trincando. Curtiu a ideia? Pega essa dica Fall Beer. Se você quer um chopp artesanal com qualidade e sabores diferenciados para apreciar em casa ou dar um talento no seu estabelecimento, é com a Fall Beer. Você pode escolher se quer um growler 1 litro e 300 ml ou uma chopeira elétrica de uma vez. Liga agora 999125789 ou chama direto no Instagram, @Fall Beer CD. Fall Beer, o melhor da região. Se beber, não dirija. A rádio que toca Palhoça, e a partir de agora está entrando no ar mais uma edição do programa CDL Palhoça. E no comando do programa de hoje, a Karen. Boa tarde, Karen, tudo bem? Boa tarde, Duran, tudo bom? Tudo certo, prazer ter vocês aqui mais uma vez. Bem, obrigada, uma boa tarde para os nossos ouvintes e uma boa tarde especial para os nossos associados, né? Que eu espero ter bastante ouvintes aqui. Eu vou começar, gente, com boas-vindas. A Associação da Pedra Imóveis se associou conosco, então sejam muito bem-vindos à nossa CDL, muito bem-vindo também ao nosso programa aqui da rádio. E gostaria também de dar os parabéns de aniversários de CNPJs, que a gente chama. No dia 28/11, 4 anos da Top Dente. No dia 29, 5 anos da Lineare Odontologia. E hoje, 26 anos da Rotação Comércio e Transporte de Gás. Nossos parabéns pela fundação desses termos, dessas empresas aqui. E hoje aqui com a gente está com o nosso superintendente, o senhor Luiz Otávio. Boa tarde, senhor Luiz, tudo bom? Boa tarde para os ouvintes aí da Rádio PH. E também estamos aqui com a nossa consultora, Jusilene. Tudo bom, Jussi? Dá um oi aí pra galera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, os ouvintes. Tudo bem, sim, Karen? A pergunta que não quer calar, Jussi. Você convidou todos os seus clientes para estar te ouvindo aqui hoje? Com certeza. Fiz uma chamada especial no Instagram e fiz uma chamada pelo direct, pelo WhatsApp. Manda beijo. Quero mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo. Depois, quem mandar lá, eu mando um agradecimento especial também. E lembrando, né, Duran, que eles podem pedir beijo pelo aplicativo, é isso? Isso, o pessoal pode baixar o aplicativo da rádio na Play Store, também pode participar aqui com a gente no nosso WhatsApp, é mais imediato, né? É mais rápido. 2012-8336, 2012-8336. Então vamos ver se a Jussi tem peso aí mesmo, gente, hein? Vamos ver quantos pedidos de beijo ela ganha. Maravilha. Gente, a gente vai trazer vamos dizer assim, uma continuidade de um pouco mais do que é CDL para os nossos ouvintes, para os não ainda associados entenderem um pouquinho mais do que é a CDL e que CDL não para só por aqui. Foi algo que me surpreendeu muito quando eu entrei na entidade. Tem uma campanha que está rolando, inclusive, aqui na rádio, que diz que o CDL não é só SPC. Isso. Né? Exatamente. Não, e o CDL também não é só municipal, gente. A gente tem algo muito acima. Então, eu queria que ninguém melhor do nosso superintendente está aqui com a gente desde 2004, então é muita carga.
pode explicar para a gente o que é CDL, FCDL, porque nos programas anteriores vocês já ouviram a gente falar FCDL, FCDL, a federação, e até agora a gente não explicou o que era a federação, né? E pior ainda, gente, tem a CNDL, que é um nível ainda mais acima, então ninguém melhor do que o nosso superintendente, seu Luiz, com a palavra. Tá bom. Então tá, a CDL nada mais é do que uma corporação, né? Assim como a gente já falou no outro programa, os engenheiros têm o CREA, os advogados têm a OAB, os empresários do varejo têm a CDL. A CDL é uma corporação que serve para defender e auxiliar o crescimento dos empresários varejistas, né, que fazem os seus serviços no município. Ela tem uma história que começa em 1987, e antes disso era cada um por si, não havia uma corporação que defendesse os interesses, né, dos lojistas, e ela nasceu por uma necessidade bem específica. Com o crescimento da cidade, com a explosão, né, populacional que houve, começou a haver problema nas vendas. As vendas eram feitas até então na caderneta, por confiança. E todo mundo se conhecia, né? Era neto da fulana, filho da ciclana. Não tinha como não cumprir, né? A pessoa pagava mesmo, porque senão ficava mal, né? Mas isso depois, com a grande imigração que nós tivemos no município, a explosão demográfica muito grande, isso não foi mais possível. E aí, em 1982, foi feita a primeira associação de uma loja de Palhoça, a CDL de Florianópolis, então, para poder usufruir da proteção ao crédito, do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. E isso funcionou mais ou menos bem, até que em 1900 e por volta de 86, né, com o advento das ligações interurbanas, a coisa começou a ficar muito cara. E aí outras lojas foram aderindo a essa filiação à CDL de Florianópolis, e essas consultas ao SPC passaram a ser muito intensas. E aí a gente tem que lembrar que nessa época nós ainda não tínhamos os sistemas informatizados que nós temos hoje, né? A avaliação de crédito era feita em fichários manuais, nos Cardex. Então, quando a gente telefonava para fazer uma consulta de crédito, isso tomava um tempo. As funcionárias... Cardex, só para a gente entender, é aquele ficheiro grande de metal? Ficheiro de metal que a gente puxa as gavetas. Nossa. E faz né, trabalheira, não? Que trabalheira, que não? Que trabalheira, e demorava. E aí, do lado de cá, a gente ficava esperando, né, o interurbano correndo, né, o taxímetro ali correndo. E o interurbano era caro. Então, as pessoas começaram vamos dizer assim, a economizar essas consultas. Somente quando a venda era muito boa, muito promissora, é que eu fazia essa consulta. Obviamente isso não funcionava, porque tinha vendas medianas e vendas pequenas que a gente não fazia consulta e começou a ter problema de inadimplência, né? E isso começou a inquietar aqui alguns comerciantes que se reuniram, e a gente teve, então, a explosão aqui da criação da CDL Palhoça para resolver esse problema. Por quê? Porque aí os Cardex eram locais. A gente tinha as fichinhas de papelão ali, né, de papel, aqui local, e a gente resolveu isso. Então, em 1987, alguns comerciantes se uniram, fundaram, um deu uma mesa, outro deu uma... E onde é que foi essa primeira sede? A primeira sede foi aqui no segundo andar do prédio do Seu Garcia. O Seu Garcia deu a sala, né, permitiu ali o uso. Aí, onde hoje é a loja Inove. É uma loja em moda, é uma loja em moda ali. Então, um beijo para Val, que com certeza deve estar nos ouvindo. Me desculpem, porque os mais antigos vão lembrar de que era a Papelaria Garcia, mas hoje é outro estabelecimento. Hoje é em moda. Beijo, Val. Bem lembrado. E ali em cima começou então a funcionar a CDL, né? Um deu uma mesa, outro deu uma máquina de escrever, era tudo manual, tudo analógico naquela época, né? O outro emprestou um telefone, e assim nós começamos a saga da CDL. E voltando ainda para essa questão da FCDL, da CNDL, é bom que a gente simplesmente fale sobre a forma de estruturação das CDLs. Hoje são 207 CDLs no estado de Santa Catarina, né, já constituídas, e que congregam um sistema federativo. Nós temos uma federação de Santa Catarina que organiza e que responde por todas essas 207 CDLs. E a nível nacional, nós temos uma confederação
que congrega todas as federações dos 28 estados que o Brasil tem, né? Nós temos CDL em cada um dos estados federativos. Como se fosse um nível de hierarquia? É uma forma de organizar, porque assim, as CDLs locais têm determinadas atribuições, têm suas missões, que é defender a questão local. A FCDL cuida dos interesses, né, dos empresários varejistas a nível estadual, e nós temos uma CNDL que cuida a nível nacional, inclusive com um assento lá dentro do Congresso Nacional e fiscalizando o que esses congressistas fazem, os deputados e senadores. Aqui na CDL de Palhoça, eu, né, como estou aqui dentro, eu sei, mas eu acho que o senhor poderia contar para a gente um feito municipal que seja parte da CDL de Palhoça. Até como o Duran falou que CDL não é só SPC, então vamos provar para as pessoas que CDL não é só SPC. O que tem, o que a CDL fez a nível municipal que é muito extra SPC? Nós temos vários exemplos, mas como o tempo aqui não vai permitir a gente discorrer, né, eu poderia falar a tentativa de derrubada da Praça 7 de Setembro, né, que queriam transformar aquilo num deserto e fazer modernista, com vidros e tudo mais, e a gente liderou um movimento de resistência, fazendo com que a gente ainda tenha as árvores lá, né? Porque eu, como palhocense, brinquei de bolinha de vidro debaixo das árvores da frente ali. Eu não gostaria que derrubassem aquelas árvores, elas têm um valor sentimental. Quando foi isso? Isso está fazendo uns 8 anos, mais ou menos. 7, 8 anos, E eu acho que outros aqui que estão ouvindo a gente, né, podem ter lembranças. Começou o namoro lá atrás de uma árvore importante ali. Então, tem ainda o coraçãozinho. Tem o coraçãozinho marcado lá na árvore. Eu não quero que derrube essa árvore. Tem gente que apagou o coraçãozinho. Não deu certo a relação. Eu falei, apagou. Vou apagar esse troço aí antes. Mudou o nome do coraçãozinho, né? Mas tivemos também uma liderança uma vez que foi feito quando foi feita aquela redução no número da cadeira de vereadores, no número de assentos, né, na Câmara Municipal. Eles dobraram o seu salário para resolver o problema de sobra de verba que eles têm, né, da Lei Camata lá. E aí nós lideramos também uma ação popular, foi um movimento muito legal, teve uma adesão muito grande da população, eram necessários 1.500 assinaturas para ingressar com ação popular, né? E nós conseguimos 8.535. Foi realmente uma demonstração assim, de uma boa mobilização. Mas eu citaria aqui, né, um grande feito que nós consideramos, um grande marco, que foi a audiência pública que nós mobilizamos para fazer. Inclusive, nós não tínhamos espaço aqui na CDL para isso, para angariar tanta gente. Foram 400 pessoas que nós conseguimos botar no Clube 7 de Setembro e convocamos todos os deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a virem aqui para a gente debater o problema da segurança pública em Palhoça. Por quê? Porque o município estava crescendo populacionalmente e o número de contingente policial diminuindo, né? Então a gente fez aqui, veio televisão, veio o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, teve uma porção de debates ali e tal, e vieram todos os deputados. Foi um fato marcante na história da cidade, que resultou com que a gente ganhasse depois mais viaturas, mais motocicletas, mais equipamentos e até mais contingente, né, policial para a nossa cidade. Claro que hoje continuamos afogados com isso, porque a nossa cidade tem uma marca que fazer ela mais não uma. para de crescer. Tem que fazer Daqui mais a pouco uma. tem que fazer mais uma audiência pública desse tipo, né? A nível de FCDL, né, eu acho que aqui a gente poderia citar aquele caso que já foi falado no último programa, da substituição tributária, aonde, com o advento do Simples, foi um avanço muito grande, se beneficiou muito pequeno lojista, né? Mas aí eles deram com uma mão e tiraram com outra, porque a substituição tributária vinha exatamente para tirar os direitos conquistados no Simples. E aí nós, aqui a CDL de Palhoça, foi quem primeiro percebeu esse problema e alertou a FCDL, e a FCDL então liderou um movimento estadual. Nós invadimos a Assembleia Legislativa, chamamos o governador, o secretário de Fazenda, veio caravana de São Miguel do Oeste, de Concórdia, de Joaçaba, com batucada, com faixas, e com essa mobilização nós conseguimos reverter, então, que os optantes pelo Simples não fossem alcançados pela substituição tributária. Uma grande conquista que a maioria dos nossos associados não sabe, né? Isso é verdade, a maioria não sabe. CDL, quando precisa, faz barulho.
Faz barulho, se articula, né? A FCDL tem funcionários trabalhando dentro da Assembleia Legislativa. Qualquer proposta de lei que possa vir a ameaçar os direitos do comerciante, do empresário, eles já são notificados diretamente à assessoria de imprensa, né, da FCDL, que já aciona a sua bancada comerciante. Nós temos alguns deputados articulados para defender os interesses, porque se não fosse assim, talvez hoje não daria nem para a gente atuar como comércio. Já é difícil abrir um negócio, né? Imagina se não tivesse uma entidade forte cuidando desse tipo de situação. A gente estaria totalmente sobrecarregado com mais impostos, mais tarifações, tudo. Sem contar que a gente paga a mais alta taxa tributária do planeta, né? Então, hoje, para ser empresário, tem que ser um cara especial. Guerreiro. E aí, só para terminar a CNDL, né, para a gente não fugir, a CNDL, então, cuida desses mesmos interesses, mas no âmbito nacional. Então, por exemplo, as negociações com parcerias com outros bancos de dados, porque hoje nós compartilhamos, né, banco de dados de outras empresas, como Serasa, por exemplo, para que a gente tenha uma base de dados bastante sólida. Então, não adianta o cara ficar devendo em Curitiba e vir passar calote aqui em Palhoça, porque a gente sabe, isso está tudo interligado. Então, essas negociações com outras bases de dados é uma atribuição da FCDL. Todas as alterações de Código de Defesa do Consumidor, né, que possam, vamos dizer assim, desequilibrar a relação de consumo em prol do consumidor demais e prejudicar o comércio, nós estamos lá no Congresso Nacional com os nossos representantes defendendo isso, né? Existe uma articulação até internacional, porque eu não sei se vocês sabem, a nossa base de dados hoje ela é compartilhada com o Mercosul, né? Então, o Uruguai, a Argentina, o Chile, eles compartilham a nossa base de dados. Então, a gente já se protege até Como é que faz? Se o argentino chegar aqui e quiser fazer um calote, está lá o dado dele lá. Isso, ou se ele der um calote aqui, eu ferro ele em Buenos Aires. Entendi. Não dá para fugir mais. Não dá. E la garantia sou eu, né? Tipo aquela... mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Então, essa é a distribuição de atribuições que nós temos entre esses entes federativos. Essa articulação internacional, né? Eu realmente não sabia disso, não. O mundo está ficando uma coisa só, né? Uma aldeia, né? Global, como se diz, né? Não, é um ovo, né, gente? É um ovo. A gente sai daqui para viajar para qualquer lugar, a gente encontra um palhacense. Então, quem dirá os bancos de dados assim. Imagina. E eu acho que a gente pode trabalhar, até apresentar um pouco mais para as pessoas, de que realmente a CDL não é só SPC. Acho que a gente já esclarecer um pouco que a gente trabalha em várias frentes em prol da sociedade como um todo, mas eu acho que tem tanta coisa dentro da CDL que eu, quando entrei aqui há 6 anos atrás, eu fiquei surpresa e demorei para conhecer tudo que tem dentro da CDL em prol do empresário. Então, a gente tem uma gama de produtos e serviços muito grande. Então, acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho isso. Claro que não vai dar tempo da gente conversar sobre tudo, né? Mas acho que a gente pode... como corporação, como que funciona a entidade, como que funciona a CDL, o que ela tem para oferecer, o que ela faz além, né? Essa marca, né, que CDL é só SPC, isso realmente funcionou durante muito tempo e as pessoas se acostumaram e tem muitos que nem sabem a diferença entre CDL e SPC. SPC é apenas um dos serviços que a CDL presta. Ele é importante, mas ele não é mais o único. Por quê? Porque a gente foi percebendo ao longo do tempo que esse suporte ao lojista, ele precisava transcender o SPC. Só o SPC não estava mais sendo suficiente. Então, é por isso que a CDL ampliou seu portfólio de serviços para melhor servir esse empresário associado, né? Já diz a nossa missão, né? Exatamente. A nossa missão diz que, como, né, textualmente, defender os interesses dos lojistas associados através de uma estrutura organizacional eficiente, prestando serviço de qualidade e implementando ações que defendam e fortaleçam o comércio e o cooperativismo lojista em Palhoça. O cooperativismo talvez seja a palavra mais emblemática dessa definição de missão, né? A gente
consegue muito mais coisas quando a gente trabalha em conjunto. Todas essas coisas que nós falamos, de conquistas políticas e nos protegermos contra a fome insaciável do leão, né? Porque o Estado não se sacia nunca. Se ele puder, ele vai querer 100% da nossa receita. Então, a gente tem que botar um freio. Se nós já pagamos hoje a mais alta carga tributária do planeta, vamos torcer para que fique nesse valor que está, que não seja, porque não faltam projetos absurdos tramitando a nível nacional e a nível estadual, querendo ampliar essa dentada do leão. Ainda está naquela faixa ali que a gente trabalha 5, 6 meses só para pagar imposto. Sim. Ainda está nessa média aí? Ainda, até maio o lojista trabalha para o governo. Nós somos um país socialista, na verdade. Nós trabalhamos para o Estado. É isso que meio que se confunde às vezes, se for levar a fundo o capitalismo com o socialismo, o comunismo. Que capitalismo é esse? Eu trabalho 5 meses para o Estado, depois é que eu começo a ver o que sobra para mim. Começa a ver. Não significa que vai ver. E olha, tem outra coisa. É difícil de sobrar alguma coisa. E eu acho que a CDL tem cumprido a sua missão nesse sentido, porque a gente busca constantemente estar tentando maneiras de minimizar esses impactos para o empresário em novos produtos, novos serviços, em que ele tenha dentro da entidade dele coisas que facilitem a vida dele, em que ele possa fazer maior a sua renda, fazer aumentar seu faturamento com baixíssimo custo e com esse suporte na própria entidade. Então, a nossa visão de ser reconhecida como a mais legítima representante do comércio lojista e referência em serviços de apoio aos negócios empresariais da Palhoça região, acho que é isso que a gente tem buscado, de estar fazendo com que os associados tenham esses produtos e serviços disponíveis, né? Muito bem, a gente vai para um breve intervalo. Você está ouvindo o programa CDL Palhoça, o programa do empresário palhocense. Já a gente volta voltando nesse assunto, falando um pouquinho sobre os valores da CDL Palhoça. Já, não sai daí. As melhores rádios do Brasil tocam o que a PH toca. As clássicas. As dançantes. As românticas. Tudo que é bom toca aqui. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Para ouvir a nossa programação, acesse o site phradio.com.br. Estamos também no Face e no Instagram, @PH Rádio Oficial, ou baixe nosso aplicativo para Android e iOS. Você não é o homem de ferro, mas vive inventando, construindo e precisa de tubos, chapas, perfis e telhas térmicas? Pois na Marcelo Metal você acha máquinas, ferramentas, parafusos e uma linha completa de acessórios para a sua serralheria. Marcelo Metal, distribuidor de ferro e aço para toda a região da Grande Florianópolis. Marcelo Metal, 30 anos de experiência no mercado do aço. BR-282 Palhoça. Fone WhatsApp 988667076. A rádio que toca Palhoça, e a gente está de volta aqui com o segundo bloco do nosso programa CDL Palhoça. Então, antes de a gente dar continuidade aqui, eu gostaria de mandar um beijo especial aqui para Ana Paula Pilar e o Gustavo Farias, que está nos ouvindo aqui. Um beijo especial para vocês. E também não posso esquecer da equipe que está lá em cima, nos ouvindo também, dando todo o suporte e deixando tudo redondinho para a gente poder estar aqui trabalhando. Então, vamos continuar com um pouquinho mais da CDL, sobre os valores da entidade. Acho que é importante a gente trabalhar sobre isso, falar sobre isso. Assim, hoje nós somos uma das maiores CDLs do Estado e isso não foi por acaso, né? Toda a construção dessa estrutura organizacional, dessa instituição, ela tem que ter um bom alicerce. E os valores que a gente elegeu e dos quais a gente não abre mão
eu acho que eles são grandemente responsáveis por esse sucesso. Então, nós temos como valores institucionais a ética, a transparência, a honestidade, o profissionalismo, o comprometimento, o trabalho em equipe e o companheirismo. Então, por que é importante a gente ter isso, né? E isso está exposto lá e todos os nossos funcionários sabem de cor esses valores. Porque, às vezes, isso acaba escapando de um ou de outro. E se nós tivermos, porventura, ao longo dessa caminhada, algum colaborador que escorregue num desses valores, né? Se for alguma coisa relativamente modesta, é chamada atenção, mas se for reincidente, depois ele não pode participar da equipe. Por quê? Porque se nós nos propomos a ter uma visão de nos tornarmos uma CDL grande, né, e cada vez maior no cenário estadual e até nacional, nós temos que ter um bom alicerce. E eu não acho se que constrói... a entidade deve ser exemplo, né? Exatamente. Não se constrói um grande projeto em cima de uma base, né, podre. Então, essa base desses valores, eles são imexíveis, né? Como diria o nosso amigo lá. Não tem como negociar. Esses valores a gente leva muito a sério e eles têm sido muito importantes no caminhar da instituição. E eu acho que a CDL ela tem que ser sempre vista como uma empresa que alguém aqui da cidade pode ir visitar e se espelhar. Eu acho que pode ser bacana ter na sua própria entidade algo, eu acho legal o jeito que vocês fazem isso, eu acho bacana, e ter na entidade um espelho a ser seguido de empresa. Então, acho que a gente tem que ser exemplo. E eu acho que ter esses valores é o mínimo que a gente tem que ter para ser exemplo dentro da cidade, assim. Para quem quer empreender, né? Hoje muita gente que está nos ouvindo agora tem aquele espírito de empreendedor, tem a ideia, o sonho de empreender, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, não sabe por onde começar. Seria um bom conselho? Visita a gente aqui para ver como é que é, para conversar com as pessoas, para ter orientação. Até para ter network também, relacionamento. Eu acho que é fundamental vir conhecer a entidade, ver tudo que ela pode oferecer, até para que o projeto dele de empreender seja até facilitado com os produtos e serviços que a gente tem. Então, o nosso objetivo está aqui para facilitar, seja a empresa que está nascendo ou a empresa que já está existindo. Então, acho que então, para o empreendedor seria importante essa aproximação, né, para quem quer, antes mesmo de já ter o seu empreendimento, né, fazer aquele primeiro contato aqui e trocar CDL, e aproveitar essa expertise toda. Né? Não, e assim, aqui dentro da CDL eu vou poder usar tal serviço, já vou eliminar esse custo, posso fazer as reuniões aqui, não preciso pegar um prédio tão grande, porque aqui tem uma sala de locação bacana, se eu precisar fazer treinamento, vou fazer aqui. Acho que fica a dica aí para você que acordou hoje querendo ser empreendedor, já sonha há muito tempo, né? Venha visitar aqui o pessoal da CDL para ter essas orientações, dar esse início, a orientação, né? Como é que pode começar e etc. E o pessoal aqui tem uma base muito legal para você que quer empreender, né? Isso. No último programa eu perguntei aqui para o Joel, né? Aventura ou planejamento, né? O que vem primeiro quando a gente vai empreender? Então, eles foram unânimes aqui. Tudo começa na aventura. Mas você pode aventurar, eu acho que tem que ter esse espírito aventureiro, mas começa aventurando aqui. Né? Vem aqui antes, né, para o pessoal orientar. Minimizar o risco, eu acho que é uma obrigação de ofício, né? Eu posso até citar alguns cases de coisas que têm acontecido, né? Nós recebemos, há algum tempo atrás, um telefonema de uma empresária. Ela nem era do município, mas ela queria empreender no município, botar um determinado ramo e fez alguns questionamentos. Eu disse, olha, eu vou preparar um levantamento de dados bem precisos para a senhora e vou lhe dar dentro de 2 dias. Que legal. E aí a gente fez uma prospecção de mercado, vimos quantos concorrentes havia, onde é que estava o ramo que ela estava querendo empreender, passei isso para ela. Ela depois me telefonou na semana seguinte, muito obrigado, não vou abrir porque realmente é uma canoa furada, né? Já tinha muitos estabelecimentos no ramo que ela estava pensando colocar. Então, assim, a gente também faz esse trabalho preventivo. Em contrapartida, já fizemos muitas orientações em que deram certo. Por quê? Porque às vezes o cara tem a ideia de empreender e não sabe por onde começar. Se ele procurar a CDL, a gente pode encaminhá-lo, por exemplo, para o Sebrae,
né, para que ele faça uma pesquisa de mercado, que ele monte um plano de negócios, que o Sebrae hoje existe para ajudar o empresário nesse sentido. E a hora que ele começa a trabalhar por fatos e dados, conhecendo o mercado, conhecendo o ramo que ele quer empreender, ele pode decidir melhor. E isso diminui muito a mortalidade infantil, né? Que eles chamam a mortalidade infantil a empresa que monta e não dura um ano. Ela morre antes de um ano. Por quê? Porque o cara simplesmente entra na aventura, mas ele precisa minimizar esse risco, ele precisa conhecer o chão que ele vai trilhar, né? Eu acho que outro passo desse suporte da CDL, tanto para o empreendedor ou para o já empresário, também pode contar com a Jusce. A Jusce está aqui, a nossa consultora, e ela está para entender as dores do empresário. Ela está aqui para entender o que ele precisa, e aí eu vou pedir para a Jusce explicar um pouquinho mais como que é esse suporte, que você conversa com o associado, que você vai até a empresa dele, conhece a empresa dele, para te explicar um pouquinho, Jusce. Boa tarde, pessoal. Então, como é que funciona, né? Todo esse lado de conversa com o empresário, com o associado que já é, né, prata da casa. A gente tem todo um sentimento de entender qual é a dor que ele tem, qual é a necessidade principal. Às vezes é uma inadimplência, às vezes é um problema que ele tem nos recursos humanos. Então, o primeiro passo é sempre trabalhar com uma questão de fazer uma consulta, né? De trabalhar realmente o lado dele. Às vezes ele quer conversar, entender o que a gente pode passar para ele referente aos nossos serviços. E hoje a CDL, ela atende todo tipo de serviço que uma empresa pode precisar. Então, a gente tem desde o lado do pessoal, realmente, como planos de saúde, plano odontológico, a questão no Vale Alimentação, que muitas vezes o pessoal tem buscado, né, agora principalmente pela questão dos encargos, né, em folha de trabalho e etc. Isso ajuda muito a empresa. Os acordos coletivos têm a obrigatoriedade do pagamento e às vezes o empresário nem sabe. Isso. E pela CDL a gente consegue oferecer, além, né, de trazer isso às vezes sem custo para o associado, às vezes a gente tem uma tabela muito mais acessível para ele. Então ele se sente realmente bem acolhido, ele se sente bem acomodado. Então, a partir do momento que você sente o que o nosso associado precisa, porque nesse ponto ele já começa a se sentir um associado, ele sente o que ele precisa, a gente consegue passar para ele confiança, ele entende, né, um pouco do que a gente pode passar, né, referente aos nossos serviços. Ele vem, ele sente confiante em estar aqui presente, ele vem participar de um curso, ele manda a sua equipe participar de um curso aqui conosco. Então, a gente traz todo tipo de serviço, não só a questão do SPC, que no final das contas também é um dos grandes carros-chefes, né, que a CDL tem. Fora a parte do pessoal, né? E eu acho que pode facilitar muito a organização inicial desse empreendedor. Porque hoje a gente tem um custo muito alto com softwares, né? Com controles de carteira, gerenciamento de vendas. E isso tudo ele consegue dentro da entidade com preço muito acessível, um software já pronto. Um login e senha, ele já consegue fazer isso tudo. Sim, até mesmo a questão, por exemplo, do controle de crediário, que é uma ferramenta que a gente tem dentro do sistema do SPC, né? Pela nossa federação. Isso, para ele, se ele quiser abrir um crediário lá, ele quiser fazer o gerenciamento, né, da emite carteira até nota dele, promissória, emite não nota é? promissória, ele consegue fazer todos os registros, ele vai continuar tendo, né, aquela gavetinha dele lá, porém de uma forma mais organizada dentro de um sistema, ele consegue tirar os relatórios, ele vai acompanhar, e isso não tem custo para o associado. Esse gerenciamento, ele não vai pagar por isso, então às vezes ele nem conhece o que a gente tem de bacana para oferecer para ele. Então, a partir do momento que você começa a passar, ele começa a entender, claro que tudo, o primeiro ponto, ele vai se acolher no que ele tem necessidade, mas a partir do momento que ele já tem confiança em você, a partir do momento que ele já está conversando contigo, ele já vai olhar para o amigo dele e vai falar: ô amigo, olha só, vem cá, vou te apresentar a menina aqui da CDL, essa aqui é a Jusce, e a Jusce vai... Vocês têm toda essa tecnologia, tem tudo isso, software e tal, e tem a Jusce.
E tem ajuste. E tem ajuste. Não adianta ter porque tudo pelo isso que eu e não entendi é o ter seguinte, presente. eu sou empresário, chego cheio de problema de caraminhola, ela olha para mim e diz assim, senta aqui e abre teu coração. Vem né? Praticamente Me diz uma onde psicóloga dói. Senta aqui e empresarial. abre teu coração que eu vou resolver teu problema. Vamos lá. Porque então, a maioria das vezes é realmente isso que acontece. Porque o pessoal, ele chega aqui com tantos problemas, porque às vezes a empresa já está em andamento, às vezes a inadimplência já está lá em cima e ele não sabe mais para quem recorrer. E aí ele chega na CDL. Então aqui a gente tenta primeiro sanar o problema que ele tem, a gente Redução tenta primeiro de custos também, né? evitar a questão de trazer nessa questão de redução de custos e mostrar para ele que a gente vai poder ajudar ele de alguma forma. Então, tem vários cases que a gente pode falar, né? Não vou citar nomes, até porque a intenção deles é que eles venham um dia sentar aqui na bancada, contar um pouquinho da história aqui deles. que eu quero falar com você. Vem aqui, Jusce está aqui para te ajudar. Exatamente. Né? Mas a gente tem alguns cases, por exemplo, tu chega numa empresa de grande porte, porque hoje a CDL ela não aborda mais só o empresário, a lojinha ali do centro de Palhoça, uma lojinha lá do bairro. A gente atende todo tipo de empresa, desde uma empresa de grande porte como uma empresa médio, pequeno porte. Então a gente está aqui para realmente conseguir mostrar para ele que ele é bem acolhido. Então, tu chegou numa empresa, o cara ele já tem o sistema, ele já tem toda a informação, ele já tem tudo que ele pode, né, utilizar, mas você consegue oferecer para ele redução de custo, tu consegue oferecer para ele um atendimento humanizado, tu consegue oferecer para ele um diferencial, automaticamente ele vai vir, ele vai conversar contigo, ele vai entender o que você quer mostrar e ele vai se sentir acolhido. E sabe qual é a nossa maior dificuldade? Acho que o Júlio está aqui e não vai me deixar mentir. Às vezes a gente tem isso tudo para mostrar para o empresário, só que ele está tão fechado na operação que ele já tem, que ele não se permite ouvir. Eu ia perguntar agora para vocês, porque, qual o motivo que o empresário, para o empresário esperar tanto, né, a corda ficar no pescoço, a coisa apertar para depois chegar para uma solução? Deixa eu fazer uma defesa do empresário. Então, vamos lá. Vamos fazer uma defesa. É que assim, a gente precisa entender que quando a CDL se formou, que a gente falou lá com todas aquelas dificuldades, um deu, né, o papel ofício, outro deu a máquina de escrever, tal, a gente tinha uma dificuldade enorme para sobreviver. Porque, é claro, a gente, por mais rudimentar que fosse, tinha que contratar um funcionário, tinha que pagar encargos trabalhistas, tinha que, depois de um certo tempo, o seu Garcia não pôde segurar a sala toda a vida sem aluguel, tivemos que pagar aluguel e tudo mais. Então, a CDL, nos seus primeiros tempos, ela cuidou muito da sua própria sobrevivência. E ela não podia cuidar muito da sobrevivência dos seus associados. E muitos associados se acostumaram a ver a sua CDL como um órgão distante, um órgão que estava isolado, né? Embora fosse o natural, o legítimo representante da classe, mas ele fazia pouco pela classe. E a gente tem que reconhecer também que a gente falhou, a instituição falhou. Depois que a CDL cresceu e passou a resolver esse problema de sobrevivência, ela pôde mudar de estratégia, mudar de rumo e passar a ir ao encontro do associado. Né? Então, hoje, isso que as nossas consultoras fazem, a Jusce é uma delas, de ir em encontro ao lojista, isso é uma quebra de paradigma. Não foi assim desde sempre. Então, o associado, ele aprendeu a ver a CDL sempre como um órgão do qual eu tinha que ir lá buscar. Hoje, não. Hoje, a gente vai para dentro, é portas abertas. Eu vou, né, visitar o associado ou não associado e ver como eu posso ajudar. E isso é uma mudança. Infelizmente, né, nós não conseguimos fazer isso ainda de uma maneira total, de uma maneira plena. Por quê? Porque são 7.300 CNPJs no município. Né? Ativos. E nós temos apenas, né, 1.350 associados, apenas não, nós somos uma das maiores, temos um número bom, mas comparativamente com esse número de CNPJs, ainda falta muito a prospectar. Então, o associado pode estar ouvindo agora e dizer assim, poxa, mas eu nunca recebi uma visita dessa consultora. É verdade. Calma, porque tu e mais 5.000 ainda estão na fila aí para a gente chegar lá. Mas se vocês vierem a ligar para a CDL, a gente vai. A gente vai. Então, facilitem esse trabalho, esse encontro.
encontro, né? Vamos fazer uma interlocução. Não espera a coisa apertar. Não espera, nos procure, que aí sim a gente sabe que esse é onde a gente vai fazer a visita, que esse está interessado, a gente pode ajudá-lo mais rapidamente. Não, eu lembrei, o seu Luiz falou de órgão, e aí, nesses 6 anos de CDL, eu já tive que ouvir tanto que a CDL é órgão fiscalizador. Sério? Que eu não entendo como as pessoas chegaram a essa conclusão. Uhum. Eles acham que... Agora, se o meu nome não está mais no SPC, meu nome está no CDL, né? Se o meu nome está no CDL, eu não posso fazer essa compra. A gente que é o órgão fiscalizador, a gente que organiza os horários de trabalho do feriado. Minha loja vai trabalhar no feriado, a loja que eu trabalho vai trabalhar no feriado, quanto que eu vou ganhar mais por isso? Uhum. Sabe, como se confundindo um pouco as funções ali. Sim. E eu acho que é importante a gente estar aqui hoje até para esclarecer um pouco mais sobre isso, para não deixar isso continuar acontecendo, sim, né? Sim. E uma outra ressalva, você empresário que está nos ouvindo, um pedido encarecido agora. Permita que a sua recepcionista ou a sua secretária permita nosso contato. Porque às vezes eles já barram ali na secretaria mesmo, já barram ali na entrada mesmo e não permitam a nossa entrada. Uhum. Então, até por não conhecer a fundo. Não, né? Ou por imaginar que é outra coisa. Que é uma incomodação, né? Quantas vezes a gente passa, por exemplo, em ações do bairro, às vezes quando a gente tem esses movimentos, muitos dos lojistas, quando vê você chegando, principalmente com o carro plotado, eles identificam como se fosse realmente uma fiscalização. Uhum. Não, os meus impostos estão tudo pago, pessoal, tá tudo pago. Então, é uma Tira lá um negócio da vitrine lá que o pessoal do CDL chegou aí. Coloca a máscara. Mais ou menos nesse sentido. Sim, então, assim, a gente passa por não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Deveria ficar alegre quando ele eu vou lá para orientar, não para fiscalizar. Para ajudar, para ouvir, para ver onde é que a gente pode ajudar. Que maravilha. Na verdade, a CDL é do associado. É preciso que se compreenda isso, né? A CDL, quem é o dono da CDL? Hoje nós temos 1.350 donos. A CDL só existe para favorecer, para beneficiar, para ajudar esses 1.350 associados. Ela não tem outra razão de existir. E agora vocês pensem no problema quando a gente faz a contratação e as meninas sentam lá e eu digo assim, gente, a gente não tem um chefe. Nós temos 1.350 chefes. Exatamente. Porque qualquer um associado pode vir a ser diretor da entidade e tá aqui e vir a dizer, eu não gostei do atendimento daquela moça, tira ela daqui. Então, vamos... O pessoal tem que andar piano. Mas sobre essa quebra de paradigma, né, eu acho que é preciso que a gente também abra a nossa cabeça e comece a pensar em outras possibilidades, né? Eu sempre digo que a frase mais importante que eu procuro cultivar para mim mesmo é: eu posso estar errado, eu não sei de tudo, a ideia que eu tenho sobre isso pode não estar correta, né? Parafraseando lá a música do Cazuza, as suas ideias não correspondem aos fatos. Pois é isso aí. Bom, a gente vai para mais um intervalo agora. Na volta, a gente vai falar sobre... mais produtos e serviços que produtos podem e serviços aqui da CDL de Palhoça, que com certeza vão ajudar você, empresário palhocense. Rapidinho, a gente volta já já. Nós aqui da Rádio PH pensamos e decidimos. Precisamos de um programa de 1 hora de duração e com muito, mas muito papo furado. E adivinha? Nós conseguimos! Por isso você ouve de segunda a sexta às 6 da tarde o programa O Balaio. Tem briga de vizinho, entrevistas cabulosas, assuntos baita que só interessam para quem mora em Palhoça, dicas e, é claro, muito papo furado. O Balaio, o programa que cabe todo mundo, inclusive você. De segunda a sexta, ao vivo, às 6 da tarde e com reprises às 8 da manhã e às 10 da noite. E também na versão podcast, para ouvir quando quiser. Não perca! Ouça o programa O Balaio no nosso site, phradio.com.br, no Face e no Insta, PH Rádio Oficial, ou baixe nosso aplicativo para Android e iPhone. Chique, né?
O mundo muda o tempo todo, já a bandidagem não toma jeito. Por isso, proteja o seu patrimônio chamando quem há tempos atua com total competência em vendas, instalação e manutenção de alarmes, centrais telefônicas, interfones para condomínios, empresas ou residências. JL Telecomunicações e Segurança, sistema de CFTV, câmeras, fechaduras e portões eletrônicos, monitoramento eletrônico e cabeamento de rede. JL Telecomunicações e Segurança, 21 anos. Maioridade quando se fala na sua segurança. Ligue JL e agende uma visita. 33410200 ou 984013287. JL Telecomunicações e Segurança. A rádio que toca Palhoça, e já estamos de volta aqui com o último bloco do nosso programa CDL Palhoça. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os serviços da CDL. Vamos voltar um pouco mais, Jussi, na questão desse suporte ao associado. Assim, até se tiver algum case para exemplificar mais fácil para o nosso ouvinte, pudesse trazer para a gente? Claro. A questão ali da principal dos cases ali, vou entrar primeiro na questão do serviço, que eu acho que é importante, e depois a gente conta o amiguinho da história, não citando nomes. Mas a gente tem todo tipo de serviço. Quando a gente conversa com o associado, que ele fala sobre o que ele precisa, né, que a gente entende o que ele quer, a partir daquele momento, a gente tem dois caminhos, né? O primeiro, explicar para ele o que ele vai necessitar naquele momento, o que a gente pode auxiliar, a questão de redução de custos, a questão de como trazer isso, né, para a vida dele, para o cotidiano dele. Você falou agora de redução de custos. Teve alguma redução de custos assim que marcou a tua carreira nesse período? Tem sim. Inclusive, conversei com um associado hoje de manhã. Tá te ouvindo? Eu acredito que sim, porque eu mandei para ele dizendo que eu estaria na rádio hoje. Ias falar o exemplo dele. Eu falei assim, olha, eu não vou dizer o teu nome nem o nome da tua empresa, porque você foi convidado para participar do programa As Portas Abertas. Então, ele vai vir para cá, vai conversar sobre a história dele. Mas ele foi um caso, assim, realmente excepcional. A gente chegou, ele já trabalhava, né, com um sistema de proteção ao crédito, que é a base do Serasa. Então, em conversa, né, primeiro com o financeiro, que era quem estava sentindo, né, o problema maior, sentamos, a gente analisou as planilhas, a questão da inadimplência, eu comecei a mostrar o que a gente tinha de bacana dentro da instituição, e ele viu que o que ele tinha, na verdade, não atendia o que ele precisava realmente. E o custo maior. E o custo relativamente muito maior. Então, assim, além de tudo, ele economizou muito, né, em contrapartida, porque essa questão de pacotes, às vezes você não utiliza tudo, mas você tem que pagar aquele valor total, acaba assustando a pessoa quando você chega com um portfólio totalmente diferenciado, onde ela só paga pelo que ela realmente utiliza. Então, isso é bacana, né, de trazer. Tu lembra qual era o produto? Era a questão das consultas, né? O sistema de consultas. Então, ele utilizava a base do Serasa. Ele, além de agregar mais informações, né? Trazendo o SPC, Serasa, Cartório, Banco Central nas nossas consultas. Ele agregou um birô de crédito a mais. Ele ainda passou a utilizar outros serviços pela CDL, como o registro com protesto, que era uma função que ele não utilizava pelo custo que isso gerava, né? Então, ele pagava para protestar, e o custo de um protesto hoje gira na faixa de 90, gerava naquela época na faixa de 90 a 250 reais. Isso dependendo do valor do título, né? Porque depende do valor do título, então, exatamente. Se era uma empresa um pouco maior, ele já saía com custo de 200 reais. Sim, atende todo o estado. Hoje, eu acredito que eles já devem estar exportando também. Então, é uma empresa de grande porte. É onde a gente entra, que a CDL hoje não atende só o empresário pequeno. A gente atende de tudo um pouco. E ali a questão também, né, quando você começa a falar, e aí você entende, né, que ele tem dificuldade, que ele tem rotatividade, você consegue também apresentar um outro lado da CDL, a questão dos cursos, a questão dos workshops, palestras, que é algo que eles conseguem ver como um benefício também para o colaborador, incentiva o colaborador a crescer profissionalmente, e isso para ele também é uma vantagem. Então, é legal, né? Ele vê essa necessidade, ele começa a induzir o colaborador a buscar conhecimento. E aí entra também os convênios que a
gente tem as empresas que oferecem desconto, então tem faculdades, tem outras coisas que o próprio associado, às vezes, acaba estimulando. Olha só, a gente é associado à CDL e lá na faculdade tal você vai ter um desconto muito bacana. Vai lá, eu pago a metade, de repente. Isso tudo muda, né, um pouco da questão da organização da empresa de um modo geral. E é legal. Eu como colaboradora, eu fiz pós-graduação com desconto de 30% na faculdade. Exato. Então, isso... Existem algumas faculdades parceiras aqui. Faculdades parceiras. Tem várias na região, na verdade. Muitas outras empresas. Nós temos um número grande de empresas parceiras. E aí auxilia na rotatividade também, porque, querendo ou não, enquanto a pessoa está fazendo o curso e se beneficiando desse desconto, ela jamais vai pensar em sair da empresa. Então, para o empresário, isso é uma carta na manga também para diminuir a rotatividade. Uma maneira de reter o talento, de reter o talento, exatamente. Mas deixa eu fazer só um parênteses aqui, eu acho que é muito importante, porque a Jussi falou, né, que ela vai ao encontro dos empresários e ela coleta informações. Isso. Como é que essas informações são trabalhadas depois? Talvez a Karen, que trabalha mais na parte dessa que a gente vai chamar de inteligência, né, da CDL, possa falar um pouquinho sobre o tratamento dessas informações e o que resultam essas informações. As meninas trazem todas as informações, a gente tira relatórios das necessidades e aí a gente vai buscar qual é o produto, qual é o serviço, ou qual é o curso, qual é o profissional mais adequado para a gente tentar trabalhar com essas dores. Claro que dentro desses 1.300 associados, a gente não vai conseguir resolver uma de cada um, mas a gente vai pegar aquela que mais se desponta, que mais se repete, e você, poxa, isso é um problema hoje que está acontecendo na nossa cidade. Por exemplo, hoje a gente tem identificado um problema muito grande com mão de obra qualificada. Então, é algo que a gente está planejando já para 2022, uma grade de cursos, uma grade de programa de qualificação, e eu digo até de educação continuada, porque não vai ser um só, a gente vai trabalhar por grupos e trabalhar as grades dentro desses grupos, para que a gente consiga auxiliar o nosso associado a ter uma mão de obra melhor qualificada, seja o que ele já tem, o que ele já contratou, ou realmente o público de fora, porque acho que a entidade também está aqui para fazer o seu bem social, né? Então, a gente sempre abre também para a sociedade como um todo acesso a esses cursos e esses workshops. Então, as pessoas podem vir se qualificar e colocar essa qualificação no seu currículo. Então, o associado vai ver lá, vai ter o currículo da pessoa e ver que ela fez um curso com a gente, já dá mais atenção. E essas informações que são coletadas pelos nossos consultores, essas informações são tão importantes que elas são registradas nos detalhes numa ferramenta chamada CRM, que não sei se o lojista sabe, mas ele tem um prontuário aqui. Tal do Customer Relationship Management. Isso. E ele tem ali onde eu sei bastante coisa da vida dele. Talvez até às vezes mais do que ele sobre o negócio dele. Isso é verdade. E isso, exatamente. Aí esse sistema permite que eu faça um diagnóstico de quais são as maiores necessidades dos nossos associados. E nós temos a obrigação de correr atrás de soluções que possam ajudar esses associados nessas suas dores. Essa questão da dificuldade de mão de obra, eu acho que até é um exemplo importante. Nós começamos a identificar nessas visitas muitas reclamações de que eles não achavam mão de obra à altura do que eles precisavam. E isso fez com que a gente começasse a redirecionar os nossos cursos, como a Karen falou, mas também nós nos articulássemos com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fazermos um trabalho conjunto de desenvolvimento de qualificação da mão de obra de Palhoça, né? Temos contato com o SENAC, né, o SESI, tudo, para podermos direcionar os cursos para as necessidades dos nossos lojistas. Então, ao invés de eles fazerem cursos com títulos que já estão se repetindo há N anos, não, eles têm que mudar os títulos para irem de encontro com as necessidades dos nossos empresários. E tudo isso coletado em campo pelas nossas consultoras e registrados nesse sistema do CRM. E em cima dessas informações, aí se trabalha as soluções, né? Exatamente. E a coleta de dados é algo tão grande na CDL, que um exemplo sempre quando eu faço a contratação de alguém ou a gente apresenta, né, a entidade para alguém,
Um exemplo que eu sempre uso é que essa informação e essa geração de dados dentro da CDL é tão grande que quando a gente está vendo lá o Jornal Nacional, índice de inadimplência no consumidor brasileiro aumenta tantos %. Expectativa de compra para o Natal será de 20% a mais do que o ano anterior. Esses dados nada mais é do que repercussão do que está acontecendo aqui. Nessas 207 CDLs do estado de Santa Catarina, elas geram informações que vão para a nossa federação. Essa federação passa essas informações para a CNDL e vai lá no Jornal Nacional. Então, querendo ou não, coisas que acontecem aqui, ou perguntas e respostas que às vezes as pessoas não gostam muito de responder, né, pesquisas, essas informações que estão aqui despontam lá e a gente não percebe que isso aconteceu já dentro de um lugar, ou na minha instituição, ou na entidade que eu sou associado, essas coisas assim. Então, a coleta de informações e dados é uma coisa muito importante e a gente preza bastante essas informações conosco. Muito bem, estamos aqui com o nosso programa CDL Palhoça, falando dos serviços, né, que a CDL presta aí nos últimos 34 anos, é isso? Fez 34 anos agora no último 34. dia 24, né? Exatamente. E acho que a gente pode... Temos mais 5 minutinhos, é isso, Temos mais 5 minutos. Acho que a gente pode finalizar com a Jussi, apresentando um pouquinho mais do trabalho dela e convidando, né, Jussi, o pessoal para te receber, para te... Claro, com todo Veio falar com a Jussi, Acho que a gente conselho pode... de amigo, dá uma ligada, marca uma reunião aí. Eu acho que eu vou trocar a função. Ah, é? Ela vai deixar de ser consultora e a gente vai colocar como psicóloga empresarial. Psicóloga empresarial. Exato. Maravilha aí, ó. Chega em alguns pontos que realmente isso é real. Tu chega, tu toma um cafezinho, tu conversa, ele te conta as dores dele, ele, quando tu vê, tu já tá tão envolvida que tu sai de lá com uma carga emocional realmente, né, às vezes um pouco mais tensa, mas assim, ó, quando você resolve o problema, isso te dá uma satisfação tão boa, te dá uma gratificação tão grande e você se sente muito bem a partir do momento que ele fala pro colega do lado, olha só, a CDL vai te ajudar nisso aqui, ó, tu tá com um problema também, mas a CDL vai poder te ajudar nisso. Eu tenho um slogan agora que surgiu, não se desespere, procure o CDL. Exato. Olha, então, vai lá. Pode adotar. Fazemos uma camiseta para o comercial. Aí, ó. Até rimou. Contribuição da Rádio PH aí para os empresários. Com relação aos serviços, a CDL realmente hoje ela atende todo tipo de empresa e ela tem todo tipo de serviço que uma empresa pode necessitar. Uhum. Então, nós trabalhamos com o lado do pessoal, departamento pessoal, nós trabalhamos com o lado do auxílio inadimplência, nós temos outros tipos de serviços agregados e cada um deles tem o seu diferencial. Claro que a partir do momento, eu sou uma consultora de vendas, a partir do momento que eu converso com ele, que eu entendo o que ele precisa, eu vou mostrar para ele o que realmente para ele é necessário naquele momento. Mas se eu vi que ele está satisfeito, que ele já entendeu a nossa proposta, que ele está... a gente começa a apresentar outros tipos de serviços, porque a CDL trabalha com um portfólio gigantesco. A gente tem muitos serviços. Às vezes ele não usa algo que caiba dentro da forma tradicional de sistema de proteção ao crédito, nota promissória ou registro com protesto. Mas já deixo aqui um spoiler do que vem por aí, que a gente tem o nosso posto de atendimento e conciliação e nossa Câmara de Mediação e Arbitragem. Eu achei que hoje a gente ia falar sobre isso. Eu tenho uma curiosidade gigante para saber sobre essa câmara de mediação aí, né, para resolver as encrencas, aquela coisa toda. Eu acho um serviço maravilhoso, até diante da morosidade que a gente tem da justiça hoje no Brasil inteiro, né? Mas então fica para o próximo programa. Isso, um pouquinho spoilerzinho que a gente pode dar é que o nosso posto de atendimento e conciliação, ele faz a conciliação entre as partes e já tem valor jurídico, como se tivesse sido feito na frente de um juiz lá no tribunal. Que bacana. Então isso é algo, já que a gente não atende aquele que está já encaminhado para o SPC, atende um empresário um pouco maior, que trabalha com contratos maiores, alguma coisa assim, e consegue agilizar o processo de algo que está na gaveta lá há bastante tempo. Tá certo. Assunto, então, para o próximo programa. Assunto para o próximo programa. Só uma última palhinha aqui que eu gostaria de dar, né, dentro desse assunto. A gente falou ainda há pouco que o empresário que trabalha com fatos e dados minimiza os riscos. Né? É necessário a aventura, o sonho, a coragem,
mas também é um pouco de prudência. O cara deve conhecer o terreno que ele está querendo entrar. Pois bem, se isso vale para o empresário, isso vale para a CDL. A CDL não faz o que ela quer. Ela faz o que o mercado diz que ela precisa fazer. Isso é verdade. Quem faz, né, quem determina as nossas ações são as necessidades dos nossos associados. Então, esse trabalho de coleta das nossas consultoras em campo acaba reunindo material que vai determinar o nosso trabalho. Nós trabalhamos em função disso. Então, se o associado reclama de uma dor, que ele está com dificuldade de mão de obra, nós nos mobilizamos para ir atrás de soluções, para melhorar a mão de obra do município. Se ele fala que está com falta de fontes de financiamento, nós nos organizamos, acionamos os bancos para buscarmos linhas de crédito que possam facilitar a vida dele. Então, a CDL trabalha em cima de fatos e dados. Essa é uma marca do século XXI e as pessoas precisam aprender isso. Muito bem, chegamos ao final do nosso CDL Palhoça, hoje com a Karen, o Luiz Otávio e a Jusce. Muito prazer em te conhecer, a Jusce do CDL, né? Maravilha. E a gente espera você aí no próximo programa, sempre lembrando que as edições inéditas vão ao ar às terças e quintas, às 5 da tarde, reprises em vários horários aqui na Rádio PH. Você quer saber mais os horários das reprises e os temas? É só acessar o nosso site www.phradio.com.br. Lá você também confere o videocast do programa, né, e todas as edições que você perdeu, assuntos sempre importantes e relevantes para o empresário palhocense. Obrigado aos três. E quinta-feira a gente está de volta com mais uma edição inédita. Esse foi o programa CDL Palhoça. Já mais uma atração aqui na PH.